paz, amados. Boa noite. Vamos estar então compartilhando das verdades sagradas da Palavra de Deus aqui nessa noite. E eu tenho certeza que, assim como Deus falou no meu coração através dessa palavra, vai te trazer também edificação para a Igreja do Senhor nessa noite, vai te trazer edificação para o seu coração aqui nessa noite. Então abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 30. Versículo 1. Cessou o barulho das páginas, então a gente já pode ler. Versículo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag ia esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eira queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, um sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Esse texto, ele fala de uma situação, de um triunfo, de uma reviravolta, de uma situação de grande sofrimento, de grande perda. Se encontra aqui no primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, e é um livro muito interessante do Antigo Testamento. Primeiro ponto que eu acho interessante, eu acho até um pouco engraçado, que parece que força a gente a falar 1 Samuel. Alguém aqui fala 1 Samuel? Quando você vai ler, quando você vai falar 1 Samuel, 2, parece que puxa para a gente falar 1. Mas diferente do Novo Testamento, onde temos cartas, no Antigo Testamento nós temos livros, e é 1 Samuel, primeiro livro de Samuel e 2º livro de Samuel. E o interessante dessa situação é que não são assuntos diferentes, primeiro livro de Samuel, 2º livro de Samuel. São histórias contadas, é um livro narrativo, primeiro livro de Samuel, 2º livro de Samuel. Mas o que tem de interessante nesses dois livros, pelo menos eu achei isso muito interessante, quero compartilhar com a igreja, é que quem escreveu não tinha intenção de escrever o primeiro livro de Samuel e o 2º livro de Samuel. Ele tinha a intenção de escrever um livro de Samuel, um livro histórico, contando aquela história dessa parte da formação de Judá, mas que por ser muito extenso, teve que ficar em 2 rolos, foi dividido em 2 rolos diferentes. E a tradição se apegou a chamar de livro 1, livro 2, e ficou então o primeiro livro de Samuel, o 2º livro de Samuel. Mas não são coisas diferentes, né? É uma continuidade, você vai ver que tem uma continuidade histórica dos relatos do livro de Samuel. E aqui no primeiro livro de Samuel, ele já começa então contando a história de Samuel, que foi inclusive a aula que eu dei hoje pela manhã para as crianças, falando do nascimento de Samuel, do sofrimento de Ana, que era uma mulher estéril e que não podia ter filhos, mas que orou e o Senhor abençoou e abriu a sua madre.
continua falando de Samuel, apresentando Samuel então como um sacerdote, porque vem aquela situação que ele vai para os cuidados de Eli, o sumo sacerdote, ele cresce como sacerdote na casa do Senhor. O segundo momento é o povo de Israel clamando por uma monarquia. O povo de Israel queria um rei, como as outras nações tinham um rei. E ainda que Samuel insistisse com eles, falando que o Senhor era o rei de Israel, eles queriam um rei em carne e osso, que eles pudessem olhar. E acredite você, Deus escolheu Saul. Eu já ouvi muita gente falando assim, Deus escolheu Davi, o homem escolheu Saul. Mas se você olhar o texto, querido, com um pouquinho de carinho, da escolha de Saul, você vai ver que Saul também foi escolhido por Deus, ele foi direcionado por Deus. A questão é que Saul, ele foge dos propósitos de Deus no meio do seu reinado. E Deus então aborrece de Saul e usa então Samuel para ungir Davi como rei sobre Israel. Eu vou te situar até a gente chegar aqui no capítulo 30. Eu vou fazer um resumo e a gente vai chegar aqui e você vai entender todo esse contexto. Então, nessa situação de Saul tendo sido rejeitado, aparece Davi lutando com Golias, já ungido por Samuel como rei sobre Israel, e Davi aparece no cenário da nação e vai trabalhar junto com Saul. E a fama de Davi começa a crescer, e o ciúme toma conta do coração do rei Saul, ao ponto de começar a perseguir a Davi. E Davi começa a fugir de um lado para o outro da ira, da raiva do rei Saul. E Davi foge. Saul tenta matar Davi por várias vezes, por várias situações. Saul tenta assassinar a vida de Davi, e Davi consegue fugir. Deus dá livramento, Deus dá escape para Davi. Uma dessas situações é interessante que Saul, ele entra dentro de uma caverna, e a Bíblia usa um termo muito legal, fala que Saul entrou dentro dessa caverna para aliviar o ventre. Ou seja, rei não faz a mesma coisa que eu e você, rei alivia o ventre, é assim que o texto bíblico fala. E quando ele entra nessa caverna, mais ao fundo dessa caverna, não sei se alguém aqui já teve a experiência de entrar numa gruta, numa caverna onde não tem luz, você vê aquela escuridão total. Davi estava no fundo da caverna, e os soldados de Davi falam assim: olha aí, meu senhor, está vendo Saul aqui dentro da caverna? Deus entregou ele na sua mão para o senhor matar ele agora. E Davi se aproxima de Saul e corta um pedaço do manto real de Saul, volta e fala assim: não vou matar Saul não. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Que o Senhor me guarde de fazer isso e tocar no ungido do Senhor. E dá ordem aos seus soldados para que ninguém tocasse em Saul. Depois Saul sai da caverna, Davi mostra para ele a parte do manto e fala: aqui, está vendo aqui? Eu não quero te fazer mal, eu não quero te matar, se eu quisesse te matar já teria feito. E aí Saul então chora. Ele fala que Davi é um homem melhor do que ele, mas mesmo assim continua querendo matar a Davi. Davi vai com seus soldados dar livramento a uma cidade de Israel que estava sendo perseguida, que estava sendo agredida, que estava sendo atacada. E Saul, quando sabe que Davi está naquela cidade, ele fala assim: a cidade de Israel que Davi foi lá proteger. Saul fala: não, aquela cidade ela tem portões e muros, Davi vai estar ilhado, vamos cercar agora a cidade, vamos matar Davi. Mas ele consegue fugir dessa cidade. Uma terceira situação: Saul está dormindo junto com seu exército, e os guardas de Saul dormem também no acampamento do rei, e Davi entra sorrateiramente no acampamento e pega a lança de Saul e pega o odre de água de Saul. Depois uma situação, atravessa por um lugar bem longe e grita e fala: está vendo aqui ó, que eu peguei? Se eu quisesse te matar eu teria te matado, mas eu não quero te matar, eu não vou fazer isso. E Saul mais uma vez chora, vê aquilo, mas continua a perseguição. E como a perseguição continua sobre a vida de Davi, Davi chega na seguinte conclusão: a única maneira de eu me livrar da morte das mãos de Saul é eu fugindo de Israel. É se eu fugir daqui de Israel que eu vou me livrar da morte da mão de Saul. E ele sai então daquilo que a gente pode chamar do país de Israel, né? Da nação de Israel, e ele vai parar onde? Buscar abrigo aonde? Na terra de Gade, na terra dos filisteus. E Davi chega então na terra dos filisteus. Ele chega lá em Gade, diante do rei Ax, e se apresenta para o rei. E o rei, a primeira coisa que fala é o seguinte: mas isso aí não é aquele Davi que o pessoal anda cantando? Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. E Davi, quando vê que o rei conhecia sua fama, ele fica tão atordoado e com medo de ser morto pelo rei Ax, que era um filisteu. Ou seja, vamos somar o tic-teco aqui para funcionar. Davi matou Golias na guerra entre Israel e os filisteus. Golias eram filisteus.
um filisteu. E nessa situação que Davi se encontra, ele fica amedrontado e com esse medo no coração de que o rei lhe fizesse alguma coisa má. A Bíblia fala que Davi começa a babar na sua barba, bater a cabeça na porta, falar coisa desconexa, se faz de maluco. E o rei Aques fala assim: provavelmente esse aí enlouqueceu, por isso que veio parar por aqui. O fato é que Davi tenta voltar para Judá e ele continua sendo perseguido, e ele retorna outra vez para Gate e consegue ficar na presença do rei Aquis, lá na presença do rei Aquis por um certo período. E nesse período que ele está na presença do rei, ele já tem um exército consigo. Ele foge da presença de Saul, ele sai sem sequer levar a sua própria espada. Davi ele vai embora, não leva nem a sua espada. Ele sai sem mantimento nenhum. É nessa situação que ele passa perto do sacerdote Aimeleque, pergunta se tem pão e come dos pães que eram santificados. E o sacerdote dá para ele esses pães, e ele pergunta ao sacerdote, ele fala assim para o sacerdote: eu estou numa missão secreta e muito rápida que meu senhor Saul mandou eu fazer. E por ser tão secreta e tão urgente, eu não consegui pegar nem minha espada, nem pão, nem nada junto comigo. O senhor não teria aí uma espada, uma lança? E o sacerdote fala assim: olha, eu tenho aqui a espada de Golias. Lembra o Golias que tu matou? A espada está aqui. Aí Davi fala: então serve essa. E nesse momento que ele pega a espada então de Golias e vai para a caverna de Adulão. E chegando lá, a fama corre que Davi estava lá, e a Bíblia fala que todos os homens de Israel que eram rejeitados, que tinham má fama, que eram devedores, estavam fugindo das suas dívidas, correm lá para Davi, e Davi começa a liderar aquele povo. A Bíblia fala também que seus pais vão também para a caverna de Adulão, e Davi arruma um refúgio para seus pais no outro reino. E aqueles homens passam a seguir Davi, e nesse momento que eu estou falando aqui que Davi está em Gate, ele já tinha esse exército junto com ele. A Bíblia fala que cerca de 600 homens junto com Davi lá em Gate. E quando ele chega lá em Gate com esses 600 homens, depois de ganhar uma certa confiança do rei Aques, ele pega e pede ao rei que se desse a ele, naquele reino, uma terra para ele viver. Lembra que José, quando chega no Egito, José está lá, é o segundo homem do Egito, o segundo homem em poder no Egito, e ele pede a Faraó uma terra dentro do Egito para que a sua família ficasse, porque eram criadores de ovelha, e eles dão a terra para Jacó, para sua família. Davi faz algo semelhante dentro do reino dos filisteus ali em Gade. E ele pede um local para ficar. E esse local que o rei Aques dá para Davi se chama Ziclag, que é a cidade que nós lemos aqui no capítulo 30. E o rei dá então Ziclag para que Davi e seu povo pudessem habitar dentro da terra dos filisteus. E interessante que o escritor aqui de 1 Samuel, ele fala que essa terra de Ziclag pertence a Judá até os dias de hoje, ou seja, até os dias que foi escrito o livro de 1 Samuel. Então Davi está habitando nessa cidade chamada Ziclag. Só que Davi, o que ele fazia? Agora ele praticamente se comportava como um filisteu, junto com esses seus soldados. E ele atacava os povos vizinhos, e a Bíblia fala que ele saqueava, matava os povos vizinhos, os Gesaritas, os Amalequitas, ele atacava, matava, saqueava, trazia bois, trazia ovelhas, trazia os bens, e depois ele ia dar relatório para o rei Aques. E quando ele chegava para dar o relatório, ele mentia no relatório, porque ele falava que tinha atacado inclusive a Judá. E nisso aí o rei falava assim no seu coração, de fato, esse aí deserdou de Israel e agora está conosco no nosso exército, ao ponto de Davi ganhar a confiança do coração do rei Aques. Então chega um determinado momento, a Bíblia fala que eles passaram lá cerca de 1 ano e 4 meses, chega um determinado momento que os filisteus novamente declaram guerra contra Israel. E se ajuntam todos os exércitos do reino dos filisteus para uma grande batalha contra o exército de Saul, o exército de Israel. E a Bíblia fala que os príncipes dos filisteus vão na frente, cada um com o seu exército. E na retaguarda vem o rei Aques, juntamente com Davi e o seu exército. O exército estava com Davi. Então a gente tem um cenário formado agora de uma batalha, que a gente tem o reino de Israel lutando contra filisteus, só que tem vários israelitas do lado dos filisteus. E Davi, inclusive, vai junto com o rei. E quando chega no ponto do acampamento dos filisteus, os príncipes olham e veem do lado do rei Davi e falam assim: como é que pode uma coisa dessa? Esse aí não é Davi, o israelita, que todas as mulheres estavam cantando? Saul matou 1000, Davi matou seus 10 mil, seus 10 milhares. Esse aí não é aquele guerreiro de Israel?
Como é que pode ele vir lutar com a gente? E o rei defende Davi e fala assim: não, mas agora ele luta comigo, eu confio nele, ele vai para a batalha com a gente contra o povo de Israel, ele deserdou. Mas os príncipes não confiam nessa situação e falam com o rei que com Davi eles não vão para a batalha. Vai que no meio do caminho, no meio da batalha, ele muda de ideia e mata a gente. Inclusive chegam a levantar a seguinte questão: pode ser que, tirando a nossa cabeça, seja uma prova que ele tenha para com o seu rei, para retornar para Israel. Não, Davi não vai lutar com a gente não. E nessa situação então, o rei Aques, contrariado, fala para Davi e seus soldados assim: olha, vocês não vão lutar, por mim vocês lutavam com a gente, mas os príncipes não querem, então volta para Ziclag. E a Bíblia fala que o caminho do retorno são de 3 dias. Então é nessa situação que a gente chega aqui no capítulo 30, que nós lemos aqui em Ziclag, quando Davi chega em Ziclag. Que cidade é essa? É a cidade que os filisteus deram para Davi. E ele chega e a cidade está toda queimada. Versículo 1: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia de Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Ou seja, eles ouviram falar que todos os filisteus foram para a batalha, foram para a guerra, e as cidades estavam desprotegidas. Então eles vão atacar com a cidade de Ziclag. E é a situação que eles chegam lá. Quando eles chegam na cidade, Davi e os seus 600 soldados valentes, eles chegam, olham para a cidade está queimada, tomada, destruída. Os filhos, as mulheres, os bois, as ovelhas, todas tinham sido levadas, todas tinham sido tomadas. Eles chegam e vêem um cenário de destruição, e o coração deles fica abatido, de maneira que eles falam assim no seu coração: não tem mais jeito, já era, acabou, a cidade está queimada, está acabado, o pouco que nós construímos aqui, nós já perdemos. A cidade estava queimada, parecia que estava tudo perdido. Mas ainda que na sua vida pareça que está tudo perdido, Deus pode. Como Moisés orou aqui agora há pouco, Deus pode. Ainda que pareça que decisões já foram tomadas e que não tem como mais ser revertidas, Deus pode mudar toda essa situação. Ainda que aquela situação que você olhe, que seus olhos naturais contemplam e vejam assim: não, isso aí não tem mais jeito. Eu tinha esperança, eu tinha uma expectativa positiva, mas diante do resultado que eu estou vendo aqui agora, diante do rumo que as coisas estão tomando, diante do caminho que as coisas estão indo, diante das decisões que estão sendo tomadas, não tem mais jeito, está tudo perdido. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, segundo a palavra de Deus, Deus pode reverter qualquer situação a teu favor, se assim for a vontade dele, querido. Pode parecer, o documento pode estar assinado, Deus pode reverter, Deus pode. Pode ter chegado um diagnóstico do médico dizendo que não tem mais jeito, e você pode pegar o diagnóstico do médico e apresentar para Deus e falar assim: Senhor, esse é o diagnóstico do médico, e para o médico falar que não tem mais jeito. Mas se a sua vontade não for a vontade do médico, eu sei que Deus pode reverter essa situação. Deus é poderoso, querido. Os homens chegam e a cidade está queimada, acabada. A esperança vai junto, vai embora, o coração fica abatido, os olhos enchem de lágrimas, a gente chora, chorar é normal. Mas a última palavra é de Deus. Deus é especialista em reverter das cinzas um troféu de vitória. Deus é especialista. A palavra de Deus é a palavra final. Então coloca o seu coração em Deus. Não seguir pelas circunstâncias. Seguir pela fé em Cristo Jesus, que tudo Ele pode fazer. E qual é a maneira correta de agir dessa maneira, irmão Helder? Você apresenta diante de Deus aquilo que traz medo ao seu coração, aquilo que pode trazer desesperança ao seu coração, e apresenta diante de Deus e fala assim: Senhor, as circunstâncias me dizem isso, mas eu confio na palavra do Senhor, eu confio no poder do Senhor. Se essa aí não for a tua vontade, o Senhor vai reverter. Mas se isso for um projeto, um propósito de Deus, traz paz ao meu coração. Você já recebeu alguma vez na sua vida um diagnóstico contrário, uma situação assim: não, está tudo perdido, aí já era, não tem mais jeito? Quem aqui já recebeu? Eu já recebi lá na minha família. Eu lembro que a minha irmã, com 5, 6 anos de idade, foi diagnosticada com câncer no cérebro, tumor na cabeça. E aí ela foi perdendo
a fala, foi perdendo o movimento das mãos, parou de andar, parou de falar, parou de enxergar, fortes crises de dor de cabeça. E um dia o médico falou assim: não tem mais jeito, a gente vai marcar uma cirurgia, mas se a cirurgia for 100%, ainda assim ela não volta a andar, não volta a falar, não volta a enxergar, talvez viva mais uns 3, 4, 5 anos. E o médico falou: está acabado, essa cidade está queimada. Mas aí minha mãe orando falou pra gente assim: não, Deus falou comigo que vai curar minha filha. Eu não acreditei, eu era adolescente. Querido, o médico já tinha falado: está queimado, a cidade está queimada, o diagnóstico está aqui, está tudo acabado. Mas Deus falou para minha mãe: eu posso. E um milagre aconteceu na minha casa. Minha irmã hoje tem 32 anos de idade, é universitária. E quando a gente voltou lá para pedir um atestado médico para ela retornar para a escola, né, anos depois, o mesmo neurologista, aí ele virou para minha mãe e falou assim: essa menina não morreu ainda não? Ela não morreu e quer estudar. E aí ele falou assim: eu só dou atestado se você trouxer ela aqui para eu ver, porque eu só vou acreditar se eu ver. Ela foi lá no hospital, ele deu atestado, ela voltou a estudar, e hoje é universitária. Talvez você começou o ano de 2020 pensando assim como os homens de Davi: a cidade está queimada, tudo está perdido. Mas eu falo para você que nessa noite, em nome de Jesus, Deus pode. Falou que vai privatizar. Se Deus não quiser privatizar, não privatize. Se Deus quiser que privatize, Deus vai te amparar, seja onde for, porque Deus pode. Deus é aquele que pode todas as coisas, querido. E a situação comum, normal, que eu provavelmente ia reagir da mesma maneira que os homens de Davi, é que eles começam a chorar. A Bíblia fala que eles começaram a chorar. Ó, versículo 4: então Davi e o povo se achava com ele, erguiam a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Já chorei muito na minha vida, mas nem tanto, ao ponto de não conseguir chorar mais por falta de força. Mas a Bíblia diz aqui que eles pararam de chorar porque já não tinham mais força para chorar. Choraram até não aguentar mais chorar. Choraram. E quem eram esses homens que estavam chorando? Lembra que eu citei para vocês? Que eram homens bravos, eram muitos contraventores que estavam com Davi, eram homens que já estavam experimentados na guerra. Mas diante dessa situação tão difícil, eles começaram a chorar. E chorar é uma reação normal do ser humano. Quando a gente se entristece, a gente chora. E diz os especialistas: é até bom que a gente chore. É ruim quando você, numa situação para você chorar e você não chora, fica com o choro reprimido. Tem que ser tratado depois. É normal chorar. Mas num momento, querido, você tem que enxugar as lágrimas, porque chorar não resolve. Mas orar traz a solução de Deus. Chorar não traz solução. A gente vê aqui, já que a gente está falando do livro de Samuel, a gente vê Ana, a mãe de Samuel. A gente vê o texto narrando que Ana chorava, né? Perseguida por Penina, triste na sua casa. Enquanto ela chorava, nada acontecia. Mas um dia Ana pegou e começou a orar. E a Bíblia fala que ela orava em espírito, que só balbuciava os seus lábios. E Deus ouviu a oração de Ana e nasceu Samuel. Chorar não traz a resposta de Deus, mas orar, Deus atende a nossa resposta. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. A nossa força em nós mesmos não é pequena, querido, mas nós temos sempre que esperar em Deus, que tudo pode. E o nosso Deus é poderoso e é forte para fazer sobre a nossa vida e sobre a nossa família. E o texto continua citando essa questão que eles estavam chorando, e a crise parece que se agrava, porque fala que os homens estavam querendo agora apedrejar Davi, porque eles viam em Davi alguém culpado. Davi, a gente foi seguir você, levar as nossas mulheres, levar os nossos filhos. E eles estavam procurando agora e já tinham encontrado em Davi um culpado. E a Bíblia diz que Davi também estava entristecido. Davi também estava com o coração entristecido, amargurado, abatido. Mas que num determinado momento, no versículo 6, no final, o que a Bíblia fala? Diz que Davi se reanimou no Senhor. Ainda que a situação esteja contrária, difícil, querida, busque forças em Deus. Deus é poderoso para reanimar o seu coração. Deus é poderoso para multiplicar as suas forças. Deus é poderoso para trazer esperança para a sua vida, para a sua alma novamente.
Aqui as traduções dessa passagem, quando fala que ele se reanimou no Senhor, outras traduções falam assim que ele se esforçou em Deus, outras traduções dizem assim que ele tomou coragem em Deus, outras traduções dizem assim que a ação na verdade foi de Deus. Deus trouxe coragem, trouxe ânimo ao coração de Davi. Situações difíceis, se você não está passando, você vai passar, é isso que eu te digo, porque assim é a vida. Lembra que todo mundo aqui já viu, pelo menos num filme, ou então já viu presencialmente no hospital, aquele quadro, né, que tem os sinais vitais da pessoa, né? Vamos lá, tem a Luísa aqui, que é enfermeira. Qual o nome daquele quadro lá, Lu? Painel, né? E tem um nome, aquele sinalzinho que fica... Monitor de frequência cardíaca. Rapaz, um dia eu quero ser engenheiro igual Moisés. Monitor de frequência cardíaca. E você percebe que a pessoa, quando está viva, aquilo fica oscilando. A vida é assim. A vida é oscilação. Tem dias que a vida vai te fazer chorar, tem dia que a vida vai te fazer sorrir. Então, quando a vida te fizer chorar e você se entristecer, e uma situação que te trouxer tristeza, uma situação que qualquer um ficaria triste no seu lugar, saiba de uma coisa, faça como Davi, se reanime em Deus, se reanime no Senhor, porque lá em Isaías capítulo 40 diz assim, que Deus multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E já que a gente falou do engenheiro aqui, Moisés, quanto que é 10 vezes 0, Moisés? Quanto que é 1000 vezes 0, Moisés? Rafa, que foi meu aluno, quanto que é 1 milhão vezes 0, Rafa? Tu também gosta de matemática? 1 bilhão vezes 0, ô Enoque, quanto é? É 0, mas a Bíblia diz que Deus multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Querido, se você estiver entristecido, alguma coisa de entristecer, te abater, te amargurar, saiba que você tem que buscar forças em Deus, e Deus vai reanimar o teu coração, Deus vai fortalecer o teu coração, Deus vai te colocar de volta na briga, de volta na batalha, rumo à vitória que Ele tem para você e para a sua vida. Davi se reanimou no Senhor. Ele se esforçou, ele tomou coragem em Deus, ele se reanimou no Senhor. E no momento que ele se reanima em Deus, ele começa a raciocinar. No momento que você busca força em Deus, Deus te dá direção, querido. No momento que você busca forças em Deus para superar os problemas que virão sobre a tua vida, Deus ele te dá orientação, Deus ele te mostra o caminho, Deus te mostra qual é a porta, Deus te mostra como agir, Deus te fala como você falar, Deus mostra qual é a palavra correta que você vai ter que usar naquele momento. Esse ano de 2020 começou agora, e nos nossos pedidos de orações aqui, nós vimos muitos pedidos de orações de pessoas pedindo por familiares que estão longe de Cristo. Deus vai te reanimar o teu coração de maneira que você vai voltar a falar de Cristo para aquela pessoa que está afastada. Para aquele que nunca veio para o Evangelho, que você estava pensando assim, já tem tanto tempo que eu oro por esse homem, tanto tempo que eu oro por esse filho, ele está longe dos caminhos do Senhor, e quase que você desiste de orar. Deus vai reanimar o teu coração para você continuar perseverando, orando, clamando, e Deus vai te dar a estratégia e a direção. Quando a gente se reanima em Deus, quando a gente busca força em Deus, quando Deus traz coragem ao nosso coração, Ele também nos dá a estratégia certa para que nós possamos agir. O passo seguinte de Davi, e eu acho que é a parte mais brilhante desse contexto, é que no versículo 8, então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esse bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato alcançarás e tu o libertarás. Davi buscou a direção de Deus antes de agir. Davi buscou a resposta de Deus antes de tomar a sua decisão. O que é comum a gente fazer muitas das vezes é a gente tomar a nossa decisão e depois submeter toda essa condição a Deus. Senhor, toma conta, guarda, protege esse caminho aqui que eu estou seguindo. Mas não perguntou a Deus antes de começar a caminhada qual era o caminho que deveria seguir. E essa lição aqui de Davi, de buscar primeiro a direção de Deus antes de agir, é a lição que eu creio mais importante desse texto para ficar no teu coração. Submeter a sua vontade à vontade de Deus. É início do ano ainda. Você já fez aquela sua lista de objetivos do ano. Você já marcou ali seus objetivos. Talvez você já colocou as suas metas do ano de 2020. Mas aí eu pergunto para você hoje é dia 12, né? É começo do ano ainda. Você orou antes de estabelecer essas metas? Essas metas, esses objetivos são também objetivos de Deus sobre a tua vida? Ah, irmão, mas é claro que é, eu sei.
Vamos entender aqui o contexto de Davi. Ele chega na cidade que ele morava, que ele habitava. Estava destruída, as suas mulheres tinham sido levadas, seus filhos levados. Davi era um guerreiro, já tinha participado de várias batalhas, estava com vários soldados. Militarmente ele já sabia o que fazer. Ele sabia perseguir um rastro de um exército que tinha passado por ali um dia, 2 dias antes. Ele já sabia o que fazer. Mesmo assim, Davi submete todo aquele conhecimento que ele tinha à vontade de Deus e pergunta a Deus: o que eu faço nessa situação? Aonde eu devo ir? Como que eu devo agir? Querido, que em 2020, 21, 31, 41, 51, até Jesus voltar ou você partir, submeta as suas decisões a Deus, antes de fato tomar essas decisões. Porque a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem parece bom e agradável, mas ao seu fim conduz à morte. Está tudo bonito aos seus olhos, está tudo certo, não é aqui mesmo que eu vou, mas aquele caminho ali pode conduzir à morte. Imagine você que está dirigindo à noite numa estrada que não tem iluminação nas laterais. É só o farol do seu carro que clareia. Você enxerga uns 15, 20, 30 metros na frente. Se enxerga mais, eu não sei, né? Só um engenheiro podia falar. 50 metros que seja. Mas você não enxerga o final da estrada. Mas quando você entrou naquela estrada com o seu carro, Deus já conhecia o final dela. E podia te orientar se essa estrada vai ser bênção para a sua vida ou se ela não vai ser bênção para a sua vida. Deus pode te orientar antes de você entrar nessa estrada. Ah, mas esse ano eu vou fazer isso. É isso mesmo que Deus quer para você? Você já perguntou sinceramente? Querido, Deus nunca deixa de responder uma pergunta sincera, sabia disso? Quando você faz aquele questionamento diante de Deus, de todo o seu coração, com toda a sinceridade, Deus sempre te responde. Você perguntou mesmo a Deus? Porque há situações, querido, que a gente se emociona, a gente se deixa levar e a gente quer tomar decisão logo. Eu lembro que um amigo chegou para mim, me propôs um negócio. Olha, vamos montar um negócio assim. Era um negócio de investimento baixo, cerca de 10 mil reais. Quando ele me mostrou aquele plano de negócio assim, era uma coisa maravilhosa. Eu falei: rapaz, eu vou ganhar muito dinheiro, cara. Caramba, eu vou investir aqui cerca de 10 mil reais, vou ganhar muito dinheiro. E ele animado, ele viu a minha empolgação, eu entendi o projeto dele. É uma pessoa da minha alta confiança, mais alta confiança. Aí terminou de mostrar tudo. Aí, então, quando é que a gente começa? Eu falei: cara, eu vou orar um pouco. Aí ele tomou um choque. Eu falei: eu vou orar primeiro, colocar diante de Deus, mas ó, tá muito legal, mas vou orar. Vamos orar? Você pode orar daí, eu vou orar também. Eu te dou a resposta depois, me dá um tempo que eu vou estar orando. E aí eu comecei a orar sobre aquele propósito. Deus tem as suas maneiras de falar. A minha experiência não determina a doutrina de como Deus vai agir, como Deus vai falar com você, mas eu sei que Deus falou comigo. E daquele percurso que eu estava orando, eu lembro que eu tive um sonho, que eu parava assim perto de uma fruteira, uma árvore frutífera assim, e tinha uma opção de fruta bonita, né? Eu acho que era um abacateiro assim, aqueles abacates grandes. Aí de repente assim caiu um abacate maduro daquele, e eu pensava no sonho, me dei bem. Eu pegava o abacate e levava para casa. Quando abri o abacate assim, estava todo podre por dentro. Eu não sei te explicar, querido, mas veio uma convicção no meu coração que aquele abacate representava aquele negócio, que era bonito por fora, mas que não ia me levar a um caminho bom. Aí cheguei para esse amigo e falei: olha, não vou fechar contigo não. Mas por que não? Senti paz no meu coração. Então, assim como disse o apóstolo Paulo, seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração. Davi, um homem experiente de guerra, ao invés de sair procurando um rastro, arrumar todo o exército e falar: vamos perseguir, ele falou: peraí, vou orar, chama aí o sacerdote, vem aqui, o sacerdote filho de Ameleque, vamos falar com Deus. O que Deus quer para a minha vida? É esse concurso mesmo que Deus quer? É esse mesmo rapaz que Deus quer que eu namore? É essa mesma menina que Deus quer que eu namore? Querido, você que está sem namorado, sem namorada, encalhado é quem casa errado, não é quem está esperando em Deus não. É esse mesmo caminho que Deus quer que eu percorra? É esse mesmo o curso que Deus quer que eu venha caminhar? A gente entende aqui uma lógica inversa do reino de Deus. O reino de Deus, ele nos apresenta muitas coisas que é inversa. Quem perder a sua alma, ganhar. Quem chamar você para ir uma milha, vá duas. Quem te dá um tapa do lado do rosto, dá o outro lado. A gente no nosso dia a dia, no natural aqui, na questão natural, a gente enxerga de uma coisa, quer ver uma situação? Além da gravidade, tudo que você jogar para o alto vai cair, mas aí chega Eliseu, joga um cabo sobre o rio e o machado que estava no fundo, ele suspende.
Quando eu vejo o Helder Filho, filho meu, o menino mais lindo da face da terra, que chamo aqui para orar, ele já sai de onde ele está correndo e vem aqui para frente, eu fico feliz. Eu lembro que há meses atrás eu tinha que trazer ele pela mão, colocar ele sentado, subir ele aqui, porque ele era dependente de mim. Conforme o tempo vai passando, conforme ele vai amadurecendo, a dependência dele vai se estendendo. Eu fico feliz com isso, né? Ele está ficando independente, está comendo sozinho, está pedindo as coisas com o papai, já fala para mim de tarde, depois do almoço: papai, vamos tirar um cochilo? Ele fala isso para mim durante a tarde: papai, vamos tirar um cochilo? Ele vai para o quarto, me chama, e eu fico feliz que ele está crescendo e está ficando independente. Mas a lógica do reino de Deus ela é inversa, e quanto mais maturidade nós temos em Deus, mais dependente de Deus nós temos que ficar. Parece que a gente separa uma parte da nossa vida para esperarmos em Deus as decisões, a outra: nossa, aqui eu tomo conta sozinho. Mas quando a gente olha para a vida de Davi, e você vai ver recorrentemente Davi falando assim: Davi consultou o Senhor, o que ele deveria fazer? Querido, consulte a Deus primeiro antes de tomar a sua decisão, e com certeza você vai receber de Deus uma resposta como Davi recebeu. Você vai libertar aquele povo, você vai tomar ele de volta, você vai restituir a sua família. Ou talvez Deus fale para você o que falou para Davi em outra situação: olha, aquela criança vai morrer, mas seja a resposta de Deus aquela que seja boa para o teu coração, que não seja boa para o teu coração. Saiba que a resposta de Deus traz paz. E para finalizar essa mensagem, a gente percebe que ainda que as catástrofes aconteçam, ainda que as situações difíceis aconteçam, ainda que as tragédias aconteçam, nunca a situação sai do controle das mãos de Deus. Deus está no controle da tua vida. Se a sua vida está no controle de Deus como a de Davi, e eu creio que sim, Deus está no controle da tua vida. Então, para fechar essa mensagem do segundo domingo de 2020, submeta todo o seu ano à vontade de Deus. E uma vez que você venha ouvir a resposta de Deus, amor, obedeça. Porque ouvir é uma coisa, obedecer é outra. E obediência tardia é desobediência. Davi ouviu a voz de Deus e ele arrumou o exército tão depressamente, que o exército estava cansado da trajetória que eles vinham, dessa batalha que eles tinham se preparado, de maneira que eles chegam a um certo ribeiro, e a Bíblia fala assim que dos 600, 200 ficaram ali que não conseguiram seguir caminho junto com Davi. Ele seguiu apenas com 400 homens, 200 ficaram para trás, porque estavam cansados e exaustos da batalha. Porque Davi, quando ouviu o comando de Deus, a voz de Deus, ele empreitou todo o seu esforço, toda a sua força no momento mais rápido possível. Eles alcançam, então, encontram um homem caído pelo caminho, era um egípcio, que era servo, era escravo dos amalequitas, que tinham roubado as mulheres, os bens, lá de Ziclag. E dão de comer aquele homem, dão de beber aquele homem, ele recobra as suas energias e perguntam para ele: quem é você? De onde vens? E ele fala: eu sou servo dos amalequitas, que foi lá em Ziclag e sitiou Ziclag. E Davi pede a ele se teria como guiá-lo pelo caminho para alcançar os amalequitas. E ele pede a Davi que faça uma promessa de não matar depois disso, de proteger a vida dele. E Davi firma essa promessa. E eles vão então nos passos, no rastro do exército dos amalequitas, alcançam o exército dos amalequitas, derrotam o exército dos amalequitas, e nem uma mulher, nem uma criança se perdeu daquela batalha. Deus honrou então aquilo que ele falou para Davi. E eu creio que Deus tem bênção também para você esse ano de 2020, 30, 40, 50, até Jesus voltar. Amém? Fica de pé. Não, sentado mesmo, sentado. Vou pedir para você se levantar, me perdoe. Vamos orar, eu quero orar junto com você sobre essa questão de propósitos. Você possa colocar em seu coração que as notícias ruins ainda não está tudo perdido. Deus pode reverter essa situação. Que você possa buscar força e ânimo no Senhor, através da leitura bíblica, através dos cultos de oração, através da oração na tua casa, e que você sempre, até para as situações mais simples da sua vida, você venha buscar a direção e a orientação e a voz de Deus. Querido, eu não sei dizer para você aqui qual meio Deus vai falar para você, mas eu te garanto que quando você for a Deus, Deus vai falar contigo. Deus, toma a tua igreja em tuas mãos, ó Pai. Esses corações que vieram te buscar aqui nessa noite, que a tua palavra, Senhor, possa ser como uma semente, e o coração deles possa ser como um terreno fértil,
E que essa semente caindo nesses corações possa germinar, brotar, crescer, florescer, frutificar, e que esses frutos venham agradar ao Senhor, venham glorificar o Teu santo nome. Que cada crente aqui, Senhor, possa buscar esse nível de maturidade, que as vistas naturais é inversa, que quanto mais maduros em Cristo, quanto mais maduros em Deus, mais submetam as suas vidas à palavra do Senhor, mais submetam as suas vidas à voz do Senhor para as decisões mais simples das suas vidas, e que dessa maneira a paz de Cristo, como Jesus falou, a minha paz vos dou, não como o mundo dá, mas a minha paz vos dou, que essa paz possa habitar no coração de cada irmão aqui, em o nome santo de Jesus. Amém.